Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Olha, hoje vamos para novos destinos, novas aventuras, vamos nos lançar ao mar. Loucura? É mesmo, o povo dizia que naquela época era loucura mesmo, mas era, certo? Seguinte, a expansão marítima ou expansão ultramarina, expansão, enfim, certo? Os doidos se meteram nas embarcações, certo? Tem um monte, certo, de coisas que influenciaram esses caboclos aí. Primeiramente, a gente não pode esquecer do renascimento cultural e urbano. Mespá, lá da Itália, tal, aquele negócio todo, blá blá blá, tudo que nasceu na Europa, certo? As ideias, as ideias do renascimento, a filosofia do renascimento, a mudança espírito psicológica econômica da época. Ou seja, pessoal, lembram que o que não era do capeta era de Deus, o que não era de Deus era do capeta, e aquele negócio todo, a igreja influenciava a cabeça de todo mundo, e a cabeça de todo mundo começou a mudar a partir dessa época. Lembram? Se não lembram, volta lá no Renascimento para dar uma olhada. Então, seguinte, ou seja, o antropocentrismo de frente com teocentrismo. Certo? Agora o homem era o centro do universo. Mesmo? E agora tudo ia ser tratado na base da razão. O racionalismo ia tomar conta da cabeça da galera. Tá certo? Mas também nesse momento nasce um breguecinho chamado, certo? Que o que a gente hoje nós chamamos de globalização, né? Todo mundo negociando com todo mundo, ou seja, certo? O mercantilismo, né? Mercantilismo que puxa para o capitalismo, que puxa para o metalismo, certo? E entre outras coisas, daqui a pouco eu boto mais coisas ali, quer dizer, minha letra tá um garrancho, mas enfim, é só para eu me orientar aí, enfim, vamos embora. Bom, aí vê só, pessoal, fora esses ismos aí, a questão é que as fontes de matéria-prima e de matéria, como é que eu vou dizer, matéria preciosa na Europa estava acabando. Então, ou seja, eles precisavam de mais, já que a deles tinha acabado pelo território ser muito pobre. E entre outras coisas, não esqueçam que naquela época, lá atrás, no Renascimento cultural e urbano, certo? A burguesia, ela tinha crescido, tinha ganhado status, e agora a burguesia, ela queria curtir uma coisinha melhor, né? Então, ela começou a financiar essas grandes viagens, essas grandes doideiras, grandes loucuras ou grandes aventuras, tá certo? Então, vê só, certo? Vê só, digamos, a definição para esse negócio aí, certo? Da expansão marítima, são um termo técnico aqui para ficar registrado, certo? A definição da expansão marítima, certo? É um conjunto de expedições que buscavam atingir um mundo novo, ou seja, as Índias Orientais, né? Aquele negócio todo. Né? Por isso que tal, Cristóvão Colombo. Depois eu conto a história de Cristóvão Colombo e de outros bandos de doidos que saíram desbravando mar fora, quase morreram, enfrentaram uma onda de 10 metros, mar furioso, viram sereia, mas quer dizer, a questão de ver sereia era por causa do Skisuke. Bom, mas tem nada a ver. Então é o seguinte, eles queriam chegar nas Índias, certo? Professor, mas é só chegar para dizer, eu cheguei, eu descobri, eu achei. Não, para conseguir as novas matérias, certos materiais, os novos produtos, matérias-primas, e entre outras coisas, certo? Isso aconteceu do século XV, XVI e XVII. E os grandes precursores disso, os caras que deram praticamente o pontapé inicial, foram os portugueses, porque
Lá atrás, dá uma olhada lá na formação dos estados. Portugal, ele se tornou um estado, digamos, precocemente, certo? Ele foi o primeiro a se organizar assim, disse, ó, fulano manda aqui, fulano manda ali, o rei, tal, a igreja, entendeu? É. Então, é o seguinte, depois eu também vou contar mais ou menos essa história de Portugal, porque é aquele negócio, né? E sua própria costa, né, seu próprio litoral, extenso litoral, já ajudava muito, porque aquele negócio, os caras já pescavam, os caras já iam lá na casa da cebola roxa pescar, e aquele negócio já no mar aberto e tudo mais, tinha todo um controle nessa questão de entrada de embarcação e tal, não sei o que. Daí surgiu essa ideia, certo? Depois que ele se unificou, então, é aquele negócio, procurar, né, ganhar grana para aumentar a grana que tinha no cofre. Daqui a pouco eu vou explicar porque os caras pensavam nessa ideia aí, tá bom? E depois atrás dos caras, né, veio Espanha, Holanda e Inglaterra. Também por conta que eles viviam outros conflitos, outros tiroteios, outras espadas, outras lutas, enfim, então eles vieram um pouquinho atrasados, certo? Como eu tinha dito, e dando, falando sobre o renascimento cultural, também a reforma e contra-reforma deu muita força para que isso acontecesse. Por conta que o colonialismo, eu esqueci de botar ali atrás, mas estou falando, o colonialismo também viria a ser uma grande fonte de lucro. Ou seja, você chega num lugar, certo? Domina o lugar, escraviza ou coloniza o lugar, catequiza o lugar, então você mata dois coelhos de uma cajadada só. Né? Você coloca a sua religião e vai poder tirar o que puder e o que quiser dali. Né? Então, vamos embora. Outros fatores, certo? Eu já falei sobre as burundangas que eles queriam pegar, mas eram principalmente as especiarias. Outra coisa que o caminho para as Índias e para a grana que os caras queriam conseguir, ou lá para baixo, Constantinopla, né, que era um antigo império romano, era dominado pelos italianos, os venezianos. Então, ou seja, os caras tinham que dar um arrudeio da gota ou tentar se batar para chegar lá. Então, depois que eles conseguiram, foi bem mais fácil. Ou seja, existia um negocinho chamado monopólio. Ou seja, eu só compro a você e você só vende a mim. Ó, lucro certo. Certo? No mar Mediterrâneo. No mar Mediterrâneo. Então, com a nova abertura comercial, isso ajudou em muito. Coisas que, tipo, hoje você compra lá no mercado mais mamãe, mais papai, naquela época valiam ouro. Ó, pimenta, noz moscada, perfumes, entre outras coisas. E o pessoal do Oriente, né, eu não estou só falando de Índia, pessoal, certo? Mas no Oriente em si, os caras foram para Belém, os caras foram para o Iraque, os caras foram para o Sudão, entre outros lugares, certo? Então, esse contato com eles, né, rendeu muita grana. E, logicamente, que eles não iam dar isso de mão beijada. Então, os portugueses, certo, foi que se saíram bem, né? Depois que descobriram o seu, tocando pela África, tal, dava a volta, chegava lá. Certo? Então, mas, vamos para lá. Depois eu dou uma aprofundada nisso. Tá certo? A burguesia, como eu tinha falado antes, seguinte, a burguesia era queria lucrar, criançada. Então, ou seja, a grana que eles ganhavam com o comércio, eles investiam nas grandes embarcações, certo? Ou seja, para que os caras chegassem lá descobrissem determinados lugares e tal, aquele negócio todo, como aconteceu em outros lugares de mundo afora ou aqui mesmo na América e tudo mais, para eles poderem lucrar. A burguesia queria lucrar. Ou você acha que eles iam vender baratinho? Pimenta, noz moscada, fumo, entre outras coisas. Eles ganharam uma grana bruta, porque é uma coisa rara, certo? Entendeu? Eles ganharam muito dinheiro.
muito dinheiro mesmo, certo? Minha fila está aqui. Bom, continua, certo? Outro fato que eu já tinha falado de Portugal, né? Logicamente foi a formação das monarquias nacionais, como a gente estudou ainda há pouco. Mas qualquer coisa eu dou uma voltada lá, dar uma chafurdada em outras coisas para a gente entrar numa discussão, tá? Então é o seguinte, eu já tinha falado o que estava faltando e tal, aquele negócio, o terreno dos cabos era pobre, acabou as pratinhas, os ourinhos lá para lá e eles vieram para cá. Certo? A falta de metais preciosos, ouro, prata, cobre, entre outras coisas. Neste momento agora rolava um negocinho chamado o metalismo, ou seja, quanto mais metais preciosos você possuísse, mais poderosa era a sua nação. É isso aí. Logicamente, isso vai mudar daqui a pouco com a entrada do mercantilismo A gente já está no mercantilismo pré-capitalista, mas digamos assim, no capitalismo dito em si, porque é aquele negócio, dinheiro guardado perde o valor, né? Você tem que investir, você tem que produzir, você tem que fabricar aquele negócio, aí entra outras confusões referente à governança dos reis, vocês vão ver lá no oitavo, né? Se Deus quiser, tá certo? Então, deixa eu ver, eu já falei sobre a influência do renascimento cultural, né, do antropocentrismo e o racionalismo, certo? Sim, a questão também da construção naval e novos equipamentos. Ai, cabeça de vento, eu esqueci. Seguinte, os novos barcos mais velozes, ao invés de embarcações gigantescas e lentas, os caras diminuíram o tamanho, certo? Em fragatas e entre outros barcos que cortavam o oceano. Outra grande invenção foi a vela triangular, que antes era aquela que o vento, né, soprava aqui, entendeu? E a vela é contra o vento, né? Uma revolução para a época. Outras coisas que foram trazidas lá de baixo, certo? A bússola, o astrolábio, certo? A astronomia, geografia, cartografia. Seguinte, ó, astronomia, cartografia, geografia, certo? Muitas dessas coisas aí vêm lá de baixo. Influência do Oriente, pessoal. Exato. Árabes, chineses, indianos tiveram muita influência em toda essa bagagem tecnológica e até mesmo ideológica, né, da Europa, que da Europa partiu para mundo afora, certo? Outra questão, eu tinha dito no começo, mas vou repetir só para aquele negócio do colonialismo, que você matava um coelho, dois coelhos com uma cajadada só, que eram a expansão da fé cristã. Lembra lá da reforma contra a reforma, né? Do luterismo, calvinismo, anglicanismo, entre outras ramificações que surgiram? Sim, a igreja perdeu muitos fiéis. Então, ou seja, agora era hora de recuperá-los, certo? Inclusive, aqui no Brasil, e brevemente eu vou dar uma passadinha nisso, vou dar uma explicadinha para vocês em outra aula, né, sobre o papel dos jesuítas aqui na catequização dos índios e tudo mais. É aquele negócio, né? Nada melhor do que você ter fiéis cristãos a seu lado e que não vão rachar sua cabeça ou comer seu pé, né? Entre aspas, viu, pessoal? Não eram todas as tribos aqui no Brasil ou entre outros lugares do mundo que eram canibais, não, viu? Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Tá certo? E Portugal, como eu já tinha dito, foi um grande desbravador dos oceanos. Eu espero que tenha dado uma luz. Daqui a pouco a gente volta sobre esse assunto, que ainda falta muita coisa. Espero que tenha dado uma luz e ajudado. E navegar é preciso. Navegar é preciso. Vamos embora. Abraço, tchau. Espero que tenha ajudado.